Imagine viver rejeitada por todos ao seu redor por 12 anos. Considerada impura, indigna, alguém que a sociedade evita com olhares e murmúrios. Essa mulher era marcada pelo sofrimento, mas o que poucos entendem é o peso da solidão que ela carregava. Imagine olhar para os rostos ao seu redor e ver apenas indiferença, rostos que se desviam, que a tratam como se ela nem existisse. Agora, pense na força necessária para, mesmo assim, não desistir. Em um ato de pura fé e coragem, ela se aproximou de um homem em meio a uma multidão, sabendo que aquela talvez fosse sua última chance. Com um único movimento, estendeu a mão e tocou as vestes dele. Esse simples toque mudou tudo. Você consegue imaginar o poder desse momento? Hoje, vamos voltar no tempo e mergulhar na história da mulher do fluxo de sangue. Durante 12 longos anos, a vida daquela mulher foi um ciclo interminável de dor e frustração. A cada manhã, ela acordava com o peso de sua condição, uma hemorragia constante que parecia roubar sua vitalidade pouco a pouco. O que começou como um problema de saúde tornou-se rapidamente um fardo que a separou de todos que conhecia. Ela era tratada como uma pária, alguém que a sociedade preferia esquecer. Nenhum médico foi capaz de ajudá-la. Cada tratamento novo era uma promessa que terminava em mais decepção. E assim, suas economias foram se esgotando, deixando-a sem nada, exceto o desespero crescente. Aos olhos dos outros, ela era apenas uma sombra, alguém que passava despercebida. Ela se acostumou a ser ignorada, a caminhar pelas ruas mantendo a cabeça baixa para não ver os olhares de repulsa. Mas por dentro havia um fogo que recusava se apagar. Em meio à sua miséria, ela ouviu rumores de um homem cujos feitos desafiavam a compreensão humana. Diziam que ele curava enfermos com um simples toque, que dava vida onde só havia morte. Isso reacendeu nela algo que pensava ter perdido: esperança. Por dias, ela alimentou a ideia de encontrá-lo. Talvez, apenas talvez, um toque nas suas vestes pudesse fazer o que ninguém havia conseguido até então. E assim, coberta por um manto, ela decidiu enfrentar a multidão, determinada a não deixar que mais uma chance escapasse. Afinal, o que mais tinha a perder? Será que esse encontro poderia realmente transformar sua vida? Do outro lado da cidade, Jairo, um respeitado líder da sinagoga, enfrentava seu maior pesadelo. Sua filha única estava morrendo. Ao saber que Jesus estava na cidade, ele viu uma esperança em meio ao desespero. Correu pelas ruas, determinado a alcançar o homem que poderia salvar sua filha. Chegando diante de Jesus, Jairo se lançou aos seus pés, implorando: "Minha filha está à beira da morte. Por favor, venha e toque nela para que viva." Jesus olhou para Jairo, e em seus olhos havia uma compaixão que ele nunca havia visto antes. Jesus concordou em segui-lo, mas a multidão apertava por todos os lados, tornando cada passo um desafio. A cada momento que passava, o desespero de Jairo aumentava. Será que conseguiriam chegar a tempo? Enquanto Jesus seguia Jairo pelas ruas estreitas, o desespero crescia. Jairo sabia que cada segundo contava. No meio daquela multidão que se apertava ao redor de Jesus, uma mulher estava determinada a não deixar sua última chance escapar. Com os olhos fixos em Jesus, a mulher se aproximou furtivamente, seu coração disparando. Finalmente, estendeu a mão e tocou a orla das vestes de Jesus. Imediatamente, ela sentiu uma sensação de alívio. A hemorragia havia cessado. Jesus parou abruptamente e perguntou: "Quem me tocou?" Seus discípulos ficaram perplexos. "Mestre, a multidão te aperta e ainda perguntas: quem te tocou?" Mas Jesus insistiu, sentindo que alguém havia tocado nele com uma fé que extraiu o poder dele. Finalmente, a mulher, sem conseguir se esconder mais, ajoelhou-se diante dele e contou sua história de sofrimento e fé. Jesus a ouviu com paciência e, em um tom que transmitia um amor profundo, disse: "Filha, a tua fé
te curou. Vá em paz e esteja livre do teu sofrimento. A multidão ao redor ficou em silêncio, maravilhada com o que acabara de testemunhar. No entanto, naquele momento, mensageiros chegaram da casa de Jairo com uma notícia devastadora. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. O coração de Jairo quase parou. Mas Jesus olhou para ele e disse: não tenha medo, apenas creia. Sem mais uma palavra, Jesus pediu que continuassem. Jairo, agarrando-se a essa última promessa, seguiu com ele em direção à sua casa. Será que ainda havia esperança? As palavras dos mensageiros caíram como uma pedra no coração de Jairo. Por um instante, tudo ao seu redor se desfez em uma névoa de desespero. Ele havia chegado tarde demais. Sem perder tempo, Jesus pediu que a multidão ficasse para trás. Apenas Pedro, Tiago, João e os pais da menina o acompanharam. A atmosfera era tensa e carregada de expectativa enquanto caminhavam rapidamente em direção à casa de Jairo. Cada passo era uma luta contra o medo crescente, mas Jairo se agarrou às palavras de Jesus como sua última esperança. Chegando à casa, ouviram-se gritos de lamento. Amigos e familiares estavam reunidos, chorando a perda da jovem. O ar era pesado com o som da tristeza. Jesus, porém, manteve-se calmo e disse: por que todo esse alvoroço? A menina não está morta, mas dorme. A resposta foi uma mistura de risos incrédulos e olhares confusos. Mas Jesus ignorou a descrença ao seu redor e ordenou que todos saíssem, deixando apenas um pequeno grupo no quarto. O ambiente ficou subitamente silencioso quando Jesus entrou no quarto onde a menina estava deitada. O olhar de Jairo e sua esposa era de puro desespero, misturado com uma tênue esperança. Eles observavam, ansiosos, cada movimento de Jesus, como se a própria vida deles dependesse do que estava prestes a acontecer. Jesus se aproximou da cama e, com uma ternura que refletia seu amor infinito, tomou a mão da menina. Talita cum, ele disse, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. O quarto se encheu de uma quietude expectante, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Então, milagrosamente, a menina abriu os olhos e respirou fundo, como alguém despertando de um sono profundo. Ela se levantou e começou a andar, como se nada tivesse acontecido. Os pais ficaram paralisados por um instante, incapazes de acreditar no que viam. E então, com um grito de alegria, correram para abraçar sua filha. Suas lágrimas, antes de tristeza, agora eram de pura gratidão. Jesus, sempre prático, pediu que dessem algo para a menina comer, como se quisesse provar que não era apenas um espírito, mas verdadeiramente viva. A alegria explodiu na casa, mas Jesus fez um pedido inesperado aos pais e discípulos: não contem a ninguém o que aconteceu aqui. Eles assentiram, embora fosse difícil conter a felicidade que transbordava em seus corações. Mesmo com a tentativa de manter o segredo, os sussurros começaram a se espalhar pela cidade. A notícia viajou rapidamente, deixando todos perplexos e cheios de curiosidade. A história de como Jesus trouxe a menina de volta à vida tocou o coração de muitos, sem necessidade de palavras, apenas pela mudança que todos viam nos olhos de Jairo e sua esposa. As histórias entrelaçadas da mulher curada e da filha de Jairo ressuscitada nos ensinam lições profundas sobre fé e perseverança. A mulher, rejeitada por todos, acreditou que um simples toque seria suficiente para mudar sua vida. Jairo, por sua vez, agarrou-se à esperança mesmo quando tudo parecia perdido. Jesus mostrou que a fé pode transcender qualquer barreira, seja a dor de uma doença incurável ou a aparente finalidade da morte. A mulher, que tocou em suas vestes, encontrou cura, enquanto Jairo, que segurou firme nas palavras de Jesus, viu sua filha voltar à vida. Essas histórias nos convidam a refletir sobre nossas próprias lutas e desafios. Às vezes, sentimos que estamos sozinhos e que não há solução para os nossos problemas. Mas assim como Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Também somos chamados a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Que essa mensagem inspire todos que enfrentam dificuldades a não perderem a esperança. Porque assim como Jesus mostrou, a fé é uma força que pode transformar o impossível em realidade. Gostou dessa história?
Não deixe de curtir o vídeo e seguir nosso canal para mais conteúdos incríveis. Até a próxima história.